Você pode imaginar um navio com 276 pessoas há quase 2000 anos atrás, no mar Mediterrâneo, naufragar e nenhuma pessoa morrer? Hoje chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Atos, o capítulo 27. Aqui é relatado a viagem de Paulo a Roma e os percalços encontrados pelo caminho. Convido a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que vá até o YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações e também você pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook você pode ainda ler os versículos do capítulo durante a semana, ok? Como vimos na semana anterior, Paulo estava preso e teve a oportunidade de se defender diante das autoridades, mas tinha apelado a César e dessa forma foi transferido para Roma. Naquele tempo, meus amigos, aproximadamente no ano de 59 depois de Cristo, os navegantes não possuíam bússolas e se orientavam através da posição das estrelas. Se estivesse nublado, a navegação se tornava quase impossível e muito perigosa. Paulo foi entregue a um centurião chamado Júlio, muito severo, mas que, tendo um contato mais próximo a Paulo, passou a ter um respeito muito grande por ele. O navio parou em uma cidade portuária chamada Sidom. Enquanto o navio recebia o carregamento adicional, Paulo aproveitou para visitar um grupo de cristãos que moravam ali. Isso somente foi possível graças à generosidade de Júlio, o centurião. A viagem estava acontecendo em um período muito complicado. Paulo interveio 4 vezes durante essa viagem. Na primeira intervenção, enquanto estavam ancorados em bons portos na ilha de Creta, Paulo foi contrário a navegar para Roma nas condições climáticas do inverno que havia começado. Entretanto, o porto não era adequado para se atracar por lá durante o inverno. Uma vez que o navio transportava prisioneiros, o centurião, que era o responsável pela viagem, mais do que inclusive o capitão e o próprio proprietário do barco, decidiu ir em frente, o que era um erro muito grande. Quando chegaram numa cidade chamada Mirra, eles trocaram de navio e embarcaram no navio alexandrino. A navegação estava muito vagarosa, difícil por causa dos ventos contrários. Estava tudo indo muito bem, até que veio um vento muito forte chamado Nordeste e o navio foi arrastado pela tempestade. As manobras foram suspensas e ele ficou totalmente à deriva. Os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo das ondas. Já em desespero, começaram a lançar fora a carga do navio. No terceiro dia dessa situação, lançaram fora a armação do navio. Devemos lembrar que nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. Os navios eram bem arcaicos, ok? O sol não surgia, nem estrelas à noite, mas somente havia tempestade forte de tal modo que toda a esperança de salvamento já também estava indo embora. A seguir veio a segunda intervenção de Paulo. Ele disse a todos que um anjo de Deus lhe tinha assegurado que iam chegar a Roma e não haveria nenhuma perda de vida. Está nos versículos 21 até o 24. Podemos ver que Paulo, um prisioneiro estando no navio prestes a afundar, orava pela vida de todos. Quantos que se dizem cristãos e agem com profundo egoísmo? Paulo foi um verdadeiro exemplo do amor pregado por Cristo. Depois de 2 semanas absolutamente sendo levados de um lado para o outro, os marinheiros perceberam que estavam se aproximando de terra firme. Se você tiver a oportunidade de pesquisar o mapa dessa viagem, você vai ver que eles ficaram fazendo curvas no mar, porque eles estavam à deriva. Então, depois de 2 semanas, eles se aproximaram de terra firme. Começaram a medir a profundidade e ela ia diminuindo e veio um temor sobre os marinheiros de que o navio pudesse se espativar em pedras e lançaram 4 âncoras para prendê-lo. Também começaram a baixar o bote salva-vidas para tentar escapar. Aí, meus amigos, veio a
terceira intervenção de Paulo. Ele disse ao centurião que eles precisavam manter os marinheiros a bordo e que todos deveriam comer para recuperar as forças. Devido à preocupação ou enjoo, ninguém tinha se alimentado adequadamente durante 2 semanas. Comer novamente deu-lhes forças para aliviar a carga do navio. E por fim, veio a 4ª intervenção de Paulo. Dessa vez não foi com palavras. Eles estavam se aproximando da ilha de Malta e o navio começou a se despedaçar. Os soldados eram responsáveis por todos os prisioneiros. Caso eles fugissem, pagariam com a própria vida. Então eles resolveram matar todos os prisioneiros para que não fugissem. Mas o centurião encarregado determinou-se a salvar Paulo e assim a todos os outros presos. Ou seja, a 4ª intervenção de Paulo não foi com palavra, foi pelo seu comportamento diante da viagem. Sabe, meus amigos, em muitas vezes que estamos passando por dificuldades, a impressão que temos é que Deus se esqueceu de nós. Acontece que Ele sabe quando precisa intervir. Quando não estamos sentindo que Deus está nos direcionando a palavra, é porque Ele sabe que até ali podemos seguir sozinhos. Paulo, por muitos momentos nessa viagem, parecia estar sozinho, mas no momento certo, Deus intervia para ampará-lo. Quando Paulo recebeu a promessa de Cristo de que ele daria testemunho dele em Roma, talvez possa ter imaginado uma viagem tranquila. Óbvio. É muito comum conjecturarmos os acontecimentos futuros à nossa maneira, mas cabe a Deus a maneira certa. Com esse duro processo na viagem de Paulo, ele pôde dar o seu fiel testemunho a quase 300 pessoas. E você? Qual é o seu testemunho? Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.